Muito bem, às 8h05, como havia anunciado aqui, a presença do neurocirurgião Gustavo Veloso Lages, ele que já esteve aqui uma vez com a gente, conversando sobre as ações para a qualidade de vida das pessoas, num campo bem complexo, que é de doenças que podem atingir toda a base cerebral da pessoa, inclusive o mal de Parkinson. E é sobre esse primeiro assunto que a gente vai falar com o Dr. Gustavo, se bem que os ouvintes já mandaram outras questões aqui, tão preocupados que eles ficam aqui. Mas o mal de Parkinson, o que é de fato? Vamos primeiro explicar para o nosso ouvinte aqui. O que é o mal de Parkinson? Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Saad. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa de cunho genético, ainda a causa pouco estabelecida ainda, que o paciente vai ter sintomas que vai limitar ele na questão ou de tremor, ou de rigidez, ou de dificuldade de locomoção, o que seria uma cinesia, né? Uma falta do movimento. Então é uma doença neurodegenerativa, a segunda mais frequente, só perde para o Alzheimer. Certo. E nos dois casos, ele tem uma maneira assim, de que a pessoa possa perceber que está nessa rota de ter a doença? A doença de Parkinson, os sintomas cardinais dele, que são tremor, rigidez e a falta do movimento, pessoas externas percebem. Então, assim, não depende, diferentemente do Alzheimer, que a pessoa perde um pouco da percepção da doença ou até mesmo da vida, a doença de Parkinson não. A pessoa ao seu redor percebe que você está tendo dificuldade de locomoção, você está começando a tremer, você está tendo dificuldade de movimentação, está tendo mais lentificação para troca de roupa, para abotoar uma blusa. Então, assim, é perceptível para pessoas externas a doença. O início, os primeiros 2-3 primeiros anos, é difícil de você dar um diagnóstico. É um diagnóstico basicamente clínico, você não tem... Hoje os exames complementares, o próprio nome fala, são complementares, o exame clínico ele é primordial, é um diagnóstico clínico. Mas o início da doença ele ainda é difícil. Então, diagnósticos diferenciais, o tempo que vai nos dizer a evolução e confirmar o diagnóstico do paciente. Porque isso no caso do mal de Parkinson. Do mal de Parkinson. Quanto ao Alzheimer... O Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa, mas aí está relacionado mais com a memória, né? Vamos supor assim. Então, assim, o paciente vai ter dificuldades de evocação de memória, inicialmente de memória de curto prazo e depois, na fase avançada da doença, de todo tipo de memória, né? Também é um diagnóstico clínico, mas você tem alguns testes a mais que você consegue fazer, testes clínicos que você consegue diagnosticar. A doença de Parkinson não, é uma doença motora, outra está relacionada com a parte de memória, é uma doença motora que o início da doença motora é muito sutil. Então, assim, os primeiros sintomas da doença de Parkinson pode ser um tremor muito fino, muito leve, pode ser uma dificuldade muito pequena da movimentação, uma perda da habilidade, ou seja, o paciente ele joga squash, está tendo dificuldade de bater na bola, joga tênis, a mesma coisa, então ele está tendo uma certa dificuldade de abotoar a blusa e ele não entende aquilo ali. E aí passa-se 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí ele procura um médico, aí fica mais fácil para a gente com a evolução natural da doença. Okay. Eu tinha lido no jornal uma reportagem mostrando que o Dr. Gustavo participou de uma cirurgia da implantação de um novo instrumento para melhorar as pessoas que têm Parkinson. O que consiste, na verdade, essa cirurgia? A minha formação, eu sou neurocirurgião funcional, então assim, eu me especializei no tratamento da dor e do distúrbio do movimento. Dentro do distúrbio do movimento, o maior exemplo é a doença de Parkinson, que a gente consegue abordar. Hoje nós temos aqui, pela Santa Casa, mais de 40 pacientes operados pelo SUS. Nós fomos o primeiro hospital de Minas a operar pelo SUS. Então fizemos um marco muito significativo, na minha visão, pelo norte de Minas. A cirurgia consiste de você implantar um eletrodo ou eletródio dentro da cabeça do paciente, ou seja, num local muito específico da cabeça do paciente, e esse eletrodo ele vai estar conectado a um marca-passo. Esse marca-passo eu consigo programá-lo de maneira que vai inibir aquela região do cérebro.
de uma maneira vulgar, falando assim, a gente vai conseguir fazer ela funcionar novamente, fazer o que ela deveria estar fazendo e não está fazendo. Então a gente inibe uma região e consegue fazer uma redução muito significativa dos sintomas do paciente, daqueles sintomas motores. Então você vê um paciente, os pedidos são inusitados e é fantástico quando você vê a cirurgia. Então, eu tenho alguns pacientes que o pedido foi assim, eu quero tomar café. O paciente não consegue segurar uma xícara de café de tanto tremor. Um outro paciente falando que gostaria de, quando ele estava na igreja, ele ia dar a mão para rezar o Pai Nosso e ficava com vergonha por causa do tremor. Eu falei assim, doutor, eu sou muito católico, sou muito devoto, eu gostaria de segurar na mão enquanto eu estou rezando o Pai Nosso. E você vê, ele retorna com aquela felicidade no rosto de que conseguiu adquirir aquilo ali, é simplesmente fantástico para a gente. Então, assim, o paciente fica muito maravilhado, mas a gente, da parte médica, a gente fica muito motivado de ver aquilo ali, que é uma satisfação muito grande. Agora é interessante porque tem essa questão, não é a física em si, né? É algo mais de sensibilidade, de formação. Eu estou observando aqui, feito uma pesquisa, que a sociedade está ficando mais utilitarista, então ela está perdendo a sensibilidade do que é belo, perde a sensibilidade de uma visão assim do que seja afetivo, como daqui a pouco perde até o amor, né? Que fala que, eu te amo desde que você seja útil, se você não for, eu... Então, esse aspecto de ter um resultado é muito bonito. É muito bom. A gente, na minha área principalmente, essa parte da funcional, quando a gente lida com dor, por exemplo, a gente está lidando com pacientes muitas vezes em final de vida e a gente quer dar conforto para ele, atender alguns pedidos, ou tentar conseguir dar qualidade de vida, que seja por minutos, por horas, por semanas, meses ou anos, mas que ele tenha uma qualidade de vida dele estar com a família dele, ou dele conseguir fazer um sonho dele, é muito gratificante. Você vê pacientes com câncer, fase avançada, que simplesmente pediam assim, doutor, eu preciso ir na minha fazenda, eu preciso ir lá deitar na minha rede de novo, tira minha dor para eu conseguir ir lá mais uma vez, pelo menos. Então, assim, e aí você vê que volta a família e fala assim, doutor, eu vim te informar que o paciente faleceu, mas ele está muito satisfeito, ficou muito satisfeito dele ter conseguido ir lá mais uma vez, graças ao senhor. Isso dá uma coisa na gente que é simplesmente fantástica. Assim, essa satisfação é que me deixa motivado e me deixa feliz de fazer o que eu faço. É muito legal. Aqui tem umas perguntas, a Marisa Leite. Bom dia, doutor Gustavo. Essa doença atinge qualquer idade? Boa pergunta, Marisa. É uma doença usualmente de apresentação a partir dos 60 anos, mas não é incomum a gente ver pacientes com 40, 50 anos ter a doença. Usualmente, quanto mais jovem, usualmente ela tem uma causa externa, ou seja, ela não é a doença de Parkinson em si. Os sintomas são parecidos, mas não é a doença. É um parkinsonismo normalmente causado por alguma outra coisa, alguma intoxicação, alguma utilização de algum medicamento de forma incorreta. Outra questão levantada, Santa Ana Lopes, ela pergunta assim, pessoas têm predisposição a ter o mal de Parkinson ou elas podem contribuir com atividades ou então a fórmula assim, de viver que acaba contribuindo para a pessoa desenvolver esse mal? Eu brinco com os meus pacientes que quando a genética a gente não tem muito o que fazer. Então assim, quando a genética ela é preponderante, ou seja, seu pai tem, seu avô tem, você tem uma possibilidade de ter. Mas se você tem uma qualidade de vida boa, pratica atividades físicas, uma boa alimentação, eu falo para os pacientes que você vai reduzir, você vai modificar a forma que ela vai apresentar. Não quer dizer que seu pai ou seu avô, que teve uma evolução rápida, chegou a ser incapacitante, que vai te incapacitar. Então, se você tiver hábitos de vida saudável, se você tiver uma forma de viver adequadamente, digamos assim, né? Talvez ela tenha uma apresentação mais sutil e você mantenha ali uma qualidade boa. O Carlos Antunes, ele está esquecido. Ele contou aqui na mensagem dele. Ele mandou a idade dele aí? Não, mandou a idade não. Uma coisa frequente, Sádio, o mal do século, no meu ver, é o transtorno de ansiedade e usualmente causado por problemas de âmbito
familiares, financeiros. E o transtorno de ansiedade, ele 95% das vezes ele é acompanhado de esquecimento. Então, pacientes jovens de 30, 40 anos se referem assim: doutor, eu estou esquecendo, eu estou dormindo mal, eu estou com dor. E quando você vai fazer uma anamnese, vai conversar com a família, vai conversar com o paciente, ele está passando por um problema e a forma como o corpo dele apresenta esse problema dessa maneira. Ele esquecendo, ele tendo dor de cabeça, ele dormindo mal, ele estando cansado, fadigado ao longo do dia ali. Então, essa memória no paciente muito jovem, a primeira coisa que me remete, eu gostaria de ver essa parte psicossomática dele, como é que está a vida dele. Porque a ansiedade, ela fica no limiar da depressão também. Exatamente, está ali os dois, e todas as duas estão juntas, com certeza o paciente vai ter algum grau de esquecimento. Então, o fato de você estar esquecendo não quer dizer que você tem Alzheimer. Então, isso o paciente tem um acesso de dificuldade. Chega o paciente lá de 20, 30 anos e fala assim: doutor, eu estou com Alzheimer. Não, você não está com Alzheimer. Você está com algum outro problema. Vamos conversar aqui. Ou ele vai estar aí nesse limiar entre a depressão e a ansiedade. E, usualmente, o transtorno de ansiedade é o mal do século, no meu entender. Aí está colocando aqui que ele tem 58 anos e ele falou que está esquecido que ele tomou café e levou a xícara para a cozinha e depois... falou: onde é que eu coloquei essa xícara? 58 ainda, você está muito jovem ainda, viu como é que chamou o ouvinte? É o Carlos. Carlos, você está muito jovem ainda para Alzheimer. Vamos basta no neuro para a gente conversar e tentar ver se qual possibilidade de diagnóstico para você. A outra questão aqui levantada: se essa cirurgia, a colocação desse instrumento para a qualidade de vida da pessoa, para ela ter... É muito invasiva ou segue uma tecnologia? Aliás, a tecnologia tem ajudado muito. Não, a tecnologia tem ajudado demais, é fantástico. Esse último eletrodo que a gente colocou, a programação dele é via Bluetooth, ou seja, a gente pega como se fosse um celular, a distância até de 2 metros do paciente, a gente consegue ligar ou desligar ele. Eu brinco que eu vou dar o controle para a esposa, que quando ele está muito querendo sair de casa, ela vai lá e desliga, aí ele para, e depois ele volta. Mas a tecnologia tem ajudado demais. Hoje, a cirurgia em si, o corte ele é pequeno e é com o paciente acordado. Então, assim, o pessoal preocupa muito com o tamanho de corte. Corte é de 2 centímetros. Mas a introdução e a programação, e o processo, ele é um processo um pouco cansativo para o doente. Então, ele tem que ficar, a gente acaba fixando a cabeça dele, então ele fica imóvel durante 3 horas aproximadamente. Então, esse é um processo cansativo, mas não tem dor, ele está ali conversando com a gente, eu brinco que a gente vai colocar uma música que ele quiser ouvir lá na hora. Então, assim, para a gente ter 100% ou muito próximo disso de certeza, de convicção de que vai melhorar o paciente. Porque o nosso erro não pode ser superior a 1 milímetro, 1 já é muito. Então, assim, 1, 2, no máximo. Então, nós não podemos errar ali naquele momento, porque vai travar o eletrodo e não tem mais jeito. E esse eletrodo novo, ele veio com essa finalidade, que tem hora que você bota 1 milímetro um pouquinho para baixo, ou uma movimentação do tecido cerebral um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, não tem como corrigir. Esse eletrodo tem. Então, uma estimulação cilíndrica, você consegue jogar para um dos lados e conseguir corrigir os efeitos colaterais que a estimulação pode causar. O Denis Santos, bom dia. Obrigado você, Denis, pela audiência. E o universo das pessoas acometidas do mal de Parkinson? Ou então do Alzheimer? Hoje, o Alzheimer gira em torno de 3% da população a partir dos 60 anos. O mal de Parkinson, 1% da população. Desse 1%, 1% é cirúrgico, ou seja, é muito pouco do ponto de vista neurológico, do ponto de vista estatístico. Mas se você for analisar que nós temos hoje uma referência aqui no norte de Minas de 1 milhão, 1 a 2 milhões de habitantes, dependendo da forma que você analisar, quando você junta, é muita gente. Muita gente. Então, se você pegar o Alzheimer, 3% de 1 milhão e o Parkinson, 1% de 1 milhão. É bastante. Ok, acaba sendo muito... Eu li uma pesquisa sendo feita que os idosos aí, que trabalham, usam computador, usam aplicativos, usam celular, ou fazem leituras, eles têm uma maior conservação da memória, uma potencialidade de não desenvolver essas doenças. Sem dúvida. Eu vou dar o exemplo do meu avô, que faleceu de Alzheimer depois de 7 anos de evolução de doença. Ele era um bancário
ele tinha o hábito diário de ler o jornalzinho dele todo dia, adorava interagir com essa questão dos netos, com os filhos. Não gostava muito de jogos, mas eu falo assim, baralho, dominó, essas coisas que normalmente estimulam muito a memória, que a gente pede para os pacientes fazerem. Mas a genética, ela ainda, no meu entender, a gente não consegue mudar ela. O hábito de vida vai fazer uma diferença fantástica na evolução ou na forma como ela vai se apresentar. Se a sua genética, você estava programado para apresentar com 60, se você tiver hábito de vida, eu dou o exemplo, você vai apresentar com 70. Mas você vai apresentar um momento e ela vai evoluir em algum momento. Então, o hábito de vida, ele tem que ser feito, ele tem que estar presente na vida da pessoa, hábito de vida saudável, atividade física, atividade de relaxamento, formas que o paciente vai esparecer a mente, evitar essas questões de estresse, de ansiedade, que hoje esse mundo nosso está mais do que... A cobrança danada o tempo todo. Nossa senhora, é uma coisa absurda. De trânsito à família, de parte financeira à política, hoje nós vivemos, acho que, uma ansiedade que há 100 anos atrás não se imaginava viver tanta sobrecarga, digamos assim. Eu também vejo o contrário. De vez em quando eu fico observando os jovens só parado no celular, o WhatsApp, ou seja o que seja. Mas assim, você não consegue entendê-lo, que ele não faz uma leitura, não consegue desenvolver um texto, não consegue produzir algo assim, outra habilidade que não seja aquela. Então daqui a pouquinho nós vamos ter uma vida somente sequencial, né? Em série. Hoje, depois que a gente vira pai, a gente começa umas discussões muito engraçadas. Estava conversando com meu pai e a gente falando assim, poxa, meu pai me ensinou a soltar pipa, a jogar bolinha de gude na rua lá de casa, fechada, ali perto dos morrinhos da rua da casa dele, né? Então assim, hoje em dia minha filha não faz isso. O medo que tem de você deixar um menino de 4, 5 anos na rua sozinho, andando de bicicleta sozinho, eu pegava de bicicleta e ia o centro todo. Não existia celular na minha época, então assim, era leitura, você tinha gibi, os hábitos eles eram completamente diferentes. A tecnologia é algo importante, é algo que veio para ficar, mas ela tem que ser usada, entre aspas, para o bem, senão ela vai trazer um mal muito, muito maior para aquela família. Profissionalmente também, né? Profissionalmente, sem sombra de dúvida. A tecnologia, ela está aí, não tem como fugir dela, mas tem como se evitar certos costumes ou certos hábitos, porque senão a coisa não vai ser danosa para a sociedade, para aquela pessoa que está utilizando. Minha filha está morando em Quebec, no Canadá. Lá não tem WhatsApp. Certo? Não tem. A população é mais velha, então não tem. Aí ontem ela estava me contando que estava transmitindo ao vivo lá num canal campeonato de bolinha de gude. Eu falei, nunca poderia imaginar um negócio desse, né? Então, é outra estrutura de vida. E acaba quando as pessoas têm menos informação, ou mesmo menos formação, elas se sentem na obrigação de serem consumistas. Daí essa pesquisa de utilitarismo, que é o Carpe Diem, né, de Homero, mas se bem que é interpretado hoje em dia de maneira errada. Aproveite o dia com uma necessidade terrível, mas não se prepara para o futuro, né? Até informação, sua formação é jornalista, né? Então assim, você pega, para a pessoa jogar alguma coisa hoje num jornal ou numa revista, ele tem que ter um embasamento, ele responde por aquilo. E hoje o WhatsApp ou alguns sites de internet, você vai pegando ali, e nós da sociedade médica sofremos com isso, porque o Dr. Google é difícil de competir com ele, não é fácil não. Não é fácil não. Ele responde certas coisas ali, certos momentos que a gente fica meio embaraçoso. Fala assim, não é assim. E o paciente bate o pé, não, é assim sim. Ele falou, tá lá escrito, olha aqui pra você ver. A concorrência desleal, né? Desleal. Ele fala, não, tá escrito isso aí, mas você tem que ver um trabalho científico, duplo cego, randomizado, que embase isso aí. Não é simplesmente você leu em um site ou em algum meio que você vai acreditar. Tem as fake news também do ponto de vista da internet, da parte médica. Então, a gente o paciente também tem que estar atento a isso, quem está escrevendo, da onde que está tirando, porque, eu vou te falar, é difícil de competir com eles. Aqui tem uma pergunta que eu vou transmitir ao doutor Gustavo, que ele que vai explicar. Eu me chamo Elza, meu CPK deu 269. O que devo fazer? Elza, primeiramente,
por que você fez o CPK? Então, é a primeira pergunta. Porque assim, o CPK é um marcador de lesão do muscular. Então, vou te dar um exemplo. Se você fez uma atividade física, uma academia, ou uma caminhada mais robusta, ou uma corrida, você quebra o tecido muscular, digamos assim. E você tem uma liberação que é fisiológica, normal. Então, assim, se você teve um trauma, vou te dar um exemplo, bateu a perna ou a coxa, um tecido muscular mais grosso, e machucou, vai liberar. Ele está discretamente aumentado, se não me engano, o valor de referência é próximo de 200. Eu não estou com certeza, mas não está muito elevado. Então, essa elevação discreta, dependendo do que você fez e o motivo, então, assim, pode ser até ser normal. Okay. Tem que ver o motivo da realização, né, do exame. O Eide Fonseca, bom dia, um ótimo médico. Fátima Prates, bom dia, ótima entrevista. Tá vendo o ouvinte hoje em dia? Obrigado. Tem um que perguntou aqui, Austragélio, deve ser a pessoa mais antiga, viu? Porque tem esse nome, muito tempo eu não vejo. Ele está colocando que na família dele tem um tio, e geneticamente não tem problema, mas tem um tio que bebe e fuma mesmo com 70 anos, mas não apresenta nenhum problema, mas ele bebe e fuma. Por que ele não tem e eu tenho? É onde eu falo, é o tal da genética. A genética, no meu entender, é o primordial. Todo mundo tem um caso que conhece na família de um ente querido que fuma e bebe, está aí com 80, 90 anos e nunca teve nada. E aquela pessoa de hábito de vida saudável, relativamente saudável, de 40, 50, que está passando por alguma dificuldade. Não é incomum esse tipo de queixa, não é incomum esse tipo de questionamento. Mas, na minha visão, é tudo questão de genética. Então, mas se essa pessoa que teve a doença tivesse os mesmos hábitos lá do seu Zé, que está com 80, 90, em vez de ser com 40, ele teria apresentado com 30, com 35. A forma de evoluir da doença dele seria completamente diferente. Então, assim, não fique ressentido. Ou tem que manter os hábitos. Claro. Bom dia, pessoal. Aqui é a Alessandra de Floripa. Saudade de Montes Claros. Manda um alô para mim. Aí, tá ouvindo também a gente lá em Florianópolis. Um abraço para você. Muito me chama a atenção porque é uma batalha, né? O doutor Gustavo deve ter uma batalha. Porque primeiro o SUS com o dinheirinho pouco que tem. E o doente do lado de lá. E o outro enxergando que precisa ser tratado. Sádio, para você ter ideia, assim, graças a Deus, nós demoramos muito no ponto de vista de conseguir fazer. Foi uma batalha. Eu cheguei aqui em 2013, se não me engano, o nosso primeiro caso foi no final de 2014. Quase 2 anos para conseguir fazer a primeira cirurgia de Parkinson aqui, ou cirurgia de estimulação cerebral profunda. A gente teve muito apoio da Santa Casa nesse sentido, mas não é fácil. Hoje, nós estamos com uma dificuldade, todo mundo conhece isso, a gente está com uma dificuldade, a Santa Casa, como todos os outros hospitais, estão com uma dificuldade financeira de pagamento de fornecedor, de fornecimento de material e tudo. E a gente tem dificuldade. Hoje a gente está lá com 12 pacientes aguardando e os pacientes vêm para mim e questionam, poxa, mas cadê minha cirurgia, cadê minha cirurgia, cadê minha cirurgia? Essa parte financeira, nós médicos, a gente fica assim... É triste você ver o paciente sofrendo e a gente não tem o que fazer. Então, assim, a gente vê lá, ele sofre, ele procura o Ministério Público, ele tenta procurar os meios dele, mas simplesmente falta pagar o fornecedor e o cara já não quer mais fornecer e todo mundo sofre nessa. O médico que não consegue atender, o paciente que está com a doença e a coisa não evolui. A parte financeira de Minas, infelizmente, está numa posição caótica, no meu entender. O hospital universitário cortando até a comida dos pacientes. Que nível são as coisas? O trem tá feio. Quem vive lá, quem vive o dia a dia de um hospital, eu estou hoje no Hospital Dilson Godinho, estou na Santa Casa, assim, praticamente diariamente. A realidade dos hospitais hoje do norte de Minas, que eu acredito que não seja muito diferente do Brasil. Eles são calamidade pública, no meu entender, em alguns aspectos. Tem que olhar, mas assim, aquela questão, a gente cobra do governo, mas o governo vai alegar que não tem dinheiro. E aí vai no federal e o federal alega que não tem reforma. E aí o trem vira o que está aí hoje. Mas a gente que vive sabe das dificuldades, o doente que sofre, propriamente dito, sabe, é triste ver. Nós temos ainda muito que caminhar, principalmente que você vê quando vem uma epidemia, uma pandemia daqui a pouco de dengue, por exemplo, você vê que
tem um erro aí, né? Tem. E erro básico, né? Porque isso aí está no início, né? Não é já no hospital. Porque eles falam assim, mas o hospital demorou 24 horas para atender. Tá, mas a pergunta é, por que deixou ter tanto caso de dengue para chegar a 2.000 pacientes? 1.000 pacientes lá no hospital ao mesmo tempo. Então tem hora que o hospital tem sua limitação. Então é frequente a gente ver... eu acho que já tem um mês que a gente eu vejo o jornal lá da 7, toda vez a mesma coisa, fazendo uma entrevista num pronto-socorro em Betinho, se não me engano. Ou seja, aquele tanto de paciente. Tá, mas cadê a unidade básica de saúde para atendimento? Cadê a prevenção que deveria ter sido feita? Talvez uma forma diferente de cobrar. Porque cobrar o coitado do hospital, o coitado do médico que está ali atendendo 1.000 pacientes, dando exemplo, não sei qual que é o volume, não é a solução. Não tem como. Não tem como. Então o negócio tem que começar desde o comecinho, ou seja, a coisa básica, prevenção básica, higiene e por aí vai. Do lixo, do lote vago, a família deixar a sua caixa d'água tampada. Claro. Todos esses aspectos aí, inclusive, a pessoa tem consciência, né? Aí o doutor Gustavo vai lá colocar a cabecinha para funcionar, mas tem que ter a qualidade de vida das pessoas, elas têm que entender que ela também é corresponsável, sim, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A Leonice, bom dia, o programa, como sempre, com entrevista de enorme relevância, o pessoal comentando aqui, participando do programa Comando da 7. E a gente fica, assim, diretamente feliz, por um lado, né? Que eu sei da batalha que é, mas de ter um médico competente, um neurologista, Dr. Gustavo, mas acima de tudo também compromissado, sabe? Que conhece, faz uma leitura universal muito mais profunda, não é somente aquela visão de que eu estou aqui e vou cumprir minha parte, não, mas é a visão universal de compreensão da dor, do sofrimento e a busca de solução. Por isso que os ouvintes estão... Gostei da frase, vou plagiar ela. Pode fazer. Obrigado, doutor Gustavo, por ter vindo aqui no programa Comando da 7. Bom demais, viu? Convite. Bom demais. Diogo Revel, que teremos acá? Daqui a pouco, depois do intervalo, tem no Comando da 7 os quadros do programa. A gente vai falar de economia. União promete barrar a alta do gás. No Cidadania, a maioria dos casos de abuso sexual infantil acontecem em casa. Atenção para esse tema, hein? Minas Gerais, né? 934 casos. Pois é. Terrível, hein? Pois é. No Estação Literária, vamos falar do livro Voltar para Casa, de Toni Morrison. E na receita do dia, bombom de travessa. Essa receita é bombom de travessa. Eu pego um bombom sonho de valsa, põe na travessa e levo, não é assim não? Acho que não, acho que ele atravessa de um lugar para minha boca. É brincadeira. Maravilha, olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais O Que É Fato Vira Notícia, e se é notícia... A gente conta pra vocês. Eu tô na educadora, eu tô feliz.